Divinópolis. Melhor custo para sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. O programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, quer levar informação com prestação de serviço, você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça, com a reprise no sábado, a partir de 1 da tarde. Ao vivo, onde você pode participar, é aqui na TV Candidez, a partir de 9 da noite toda terça. Programa de saúde gravado, não tem como você participar, você vai apenas assistir, é no sábado, a partir de 1 da tarde. A TV Candidez continua mantendo toda a sua estrutura para que possamos levar até você, telespectador, um programa de saúde ao vivo, onde você pode participar conosco, conhecendo o nosso entrevistado e entrando e participando do nosso tema. A direção na pessoa do Mairink Pinto de Aguiar, na pessoa do nosso diretor de jornalismo, Flaviano Cunha, continua dando toda essa atenção. E aproveitando aqui esse parêntese, parabenizar a toda a turma da Resenha Esportiva. Agora há pouco nós tivemos o encerramento da Resenha Esportiva Nova Fase. Foi o primeiro programa. Parabéns aí a toda a equipe da Resenha Esportiva pelo novo cenário e por esse novo ciclo que se apresenta aqui na TV Candidez. Esta que é a segunda terça-feira de setembro. E sem perda de tempo, eu vou apresentar agora com muito prazer o meu entrevistado dessa noite. Ele que é parceiro da TV Candidez, parceiro do programa Amostra Grátis da Saúde. Com muito prazer, eu recebo o médico psiquiatra Dr. Vladimir Costa e Silva. Nós vamos falar hoje sobre a questão do Setembro Amarelo e, é claro, sobre outras doenças ligadas à psiquiatria. Dr. Vladimir Costa e Silva, muito boa noite. Prazer recebê-lo aqui no programa Amostra Grátis da Saúde, ao vivo. Boa noite, Samuel do Vale. É um prazer estar aqui novamente com você, né, para falar sobre saúde, né, saúde mental, tá certo? Com muita honra que retorno ao seu programa. Legal. Eu conversava com o médico Vladimir Costa e Silva aqui nos bastidores. Ele esteve aqui conosco em janeiro, naquela questão do Janeiro Branco, e aceitou o nosso convite e está trazendo informações importantes. Ele que é da Amplamente aqui em Divinópolis, e no segundo bloco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Eu quero começar essa nossa entrevista de hoje trazendo um dado que é um tanto quanto assustador. Nós estamos vivendo tempos de pandemia e a cada dia temos notícias de mais e mais mortes devido à Covid-19. Mas nós também temos uma outra pandemia paralela de até que anos atrás e que envolve também mortes de muitas e muitas pessoas. Olha só esse dado de acordo com a Organização Mundial de Saúde, doutor Vladimir. 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos no mundo. Como é que você vê esse dado e esse número gritante de pessoas que praticam o autoextermínio? É um número alarmante, né? Esse número é incompreensível, tão gigantesco que é. Nós poderíamos transformá-lo em uma razão de tempo, seria equivalente a uma morte a cada 40 segundos no mundo. E no Brasil, uma morte a cada 40 minutos, mais ou menos 30 mortes por suicídio ao longo de um único dia no Brasil. E isso daí ainda geralmente não entram na contabilidade os casos de tentativas que às vezes não são notificados. Então esse número ainda é uma ponta de iceberg ainda. Talvez a situação, os números de suicídio sejam muito maiores. E eu tenho muito medo que toda a mudança comportamental que vivemos com a pandemia possa aumentar ainda mais os índices de depressão e suicídio. É claro que a gente tem aqui que fazer as perguntas, mas existem determinadas perguntas que, evidentemente, que o entrevistado aqui não vai ter essa pergunta de bate-pronto, por exemplo, como eu vou fazer agora para o médico psiquiatra. O suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens em idade entre 15 e 29 anos. Gente, 15 anos é um adolescente, iniciando a adolescência. 29 anos é uma idade muito jovem também. Só perde para acidente de trânsito. Pela sua experiência como médico psiquiatra, por que temos tantos jovens cometendo suicídio, principalmente aqui a partir de 15 anos de idade?
O adolescente, né, nós podemos falar hoje que a adolescência ela vai até o final da vida escolar, então alguns adolescentes eles têm um comportamento de dependência financeira e pessoal dos pais até os seus 25 anos. Então, a gente fala de adolescência estendida, né? Então, esse conceito de adolescência, ele se dilatou hoje, mas isso é para introduzir, né, que essa faixa etária é maior do que a própria adolescência, só até os 19 anos, mas o adolescente ele tende a encarar as coisas na vida como sendo imutáveis. Então, se ele está sofrendo aquele dia, a sensação que ele tem é que o sofrimento vai durar para sempre. Se ele está feliz aquele dia, ele tem a sensação de que a felicidade vai durar para sempre. Mas, principalmente, quando ele está encarando algo sofrido, ele tem muita dificuldade de enxergar que o tempo passa e que aquela dor passa. Então, o adolescente vive muito mais intensamente e, por causa disso, toma atitudes desesperadas. Então, o suicídio é uma delas. Eu acho que tem a ver com essa forma da construção psicológica que o adolescente tende a ter. Até mesmo pela pouca vivência, né? Ele ainda não teve uma sequência de muitos anos vividos para saber que a vida tem uns ciclos que se repetem e que sempre terminam e sempre vem coisas boas, ruins, boas, ruins. Quando o médico se depara com uma pessoa que tem as suas intenções suicidas, você como médico psiquiatra já experiente, a estratégia ela tem que ser diferente, ela tem que ser mais forte com aquela pessoa, diferentemente de uma que chega no consultório e que apresenta, digamos, sintomas leves de outras doenças dentro da psiquiatria? Com certeza, né? O suicídio ele está 90% ligado a um transtorno mental. Esses 10% que não estão ligados a um transtorno mental, não significa que realmente eles não estejam, só não foi achado porque depois do evento é impossível fazer uma real retrospectiva. Mas quase sempre, 90% já é possível dizer que é quase sempre há um transtorno mental. E se esse transtorno mental for bem identificado e tratado, a proteção que essa pessoa terá contra o ato de autoextermínio é muito grande. E estratégias que o psiquiatra usa para poder abordar uma pessoa que tenha, né, a intenção do autoextermínio. Às vezes a própria medicação ela tem que ser pensada, certo? Existem medicamentos que têm uma função melhor contra essas atitudes impulsivas, como os estabilizadores de humor, certo? Às vezes até antipsicóticos, quando a situação é muito grave. Outra coisa importante é acionar uma rede psicossocial de proteção para essa pessoa. Então, não basta só tentar medicar, porque a medicação pode demorar 10 dias, 15 dias para fazer efeito. E nesse período, infelizmente, pode vir a ocorrer algo mais trágico. Então, o que pode ajudar muito essa pessoa? Um diagnóstico correto, tratamento adequado, levando-se em consideração os riscos, até mesmo pensar, esse paciente vai levar para casa uma quantidade X de medicamentos. Às vezes até isso nós podemos pensar dentro do consultório e rever isso. Associar os cuidados dos familiares, né? Então acionar uma rede de proteção para essa pessoa, isso garante muito que esse evento trágico não aconteça. Legal, para você que está sintonizando a TV Candidez agora, né, fechada por gentileza, meu caro Túlio, nós estamos ao vivo nesta terça-feira. Essa aqui é a segunda terça-feira de setembro. Nós estamos no Setembro Amarelo, que remete, de acordo com a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, à prevenção e às principais formas de tratamento ao suicídio. E é claro, nós não vamos falar apenas do suicídio nessa terça-feira, vamos falar também sobre outras doenças ligadas à psiquiatria. Nós estamos recebendo hoje com muito prazer o médico Dr. Vladimir Costa e Silva, ele que é parceiro da TV Candidez, parceiro do Amostra Grátis da Saúde. É o nosso primeiro e breve intervalo. Você pode continuar participando e mandando a sua pergunta. Nós estamos ao vivo e daqui a pouco a gente está de volta.
Escolher o seu laboratório é pensar na sua saúde. O Helion veio para cuidar de você. Exames especializados, coleta e entrega de resultados em domicílio. Estacionamento próprio na melhor localização de Divinópolis. Venha pro Helion, você vai gostar. Helion, o seu novo laboratório. A Peixaria Supremo Paladar traz mais uma novidade para você. É o Supremo Delivery, é isso mesmo. Deu vontade, peça pelo 3216-4137, que entregamos prontinho para você. Tilápia, filé de tilápia, linguiça de tilápia, camarão e toda a variedade de peixes e frutos do mar. Peixaria Supremo Paladar, também é delivery. Peça pelo 3216-4137. Tempo, tudo o que queremos ter. Às vezes esse tempo que nos parece tão pouco, quer nos lembrar que tudo um dia chega ao fim. Vamos contar com o tempo em nosso favor, criar boas memórias, para que quando esse dia chegar, deixemos boas lembranças. Garanta a sua tranquilidade e da sua família. Além do plano de assistência funerária, o grupo oferece uma série de vantagens. Grupo Estrutura do Viver e Serviço de Luto São Sebastião. Quem tem, vive tranquilo. Hábitos saudáveis reduzem gastos desnecessários e dão sustentabilidade para você desfrutar com saúde os prazeres que a vida merece. Mudar um hábito muda uma vida. Veja por onde começar em mudeumhabito.com.br. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários e muito mais saúde para sua família. Cuidar de você, esse é o plano. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027 7399. A gente cresceu ouvindo suas histórias. Vimos quando você se modernizou. Aprendemos com você o melhor jeito de nos divertirmos. Você mudou de visual e agora os cabelos exibem a experiência. Sabemos suas músicas preferidas de cor. E queremos continuar com você. Queremos que você veja os seus netos. Queremos sentir o seu carinho e sua atenção. Por isso, pedimos com todo o amor do mundo. Fique em casa, porque uma hora tudo isso vai passar. E queremos estar juntos de novo, com você. Fique em casa. Uma iniciativa Hospital São Judas Tadeu. Escolher o seu laboratório é pensar na sua saúde. O Helion veio para cuidar de você. Exames especializados, coleta e entrega de resultados em domicílio. Estacionamento próprio na melhor localização de Divinópolis. Venha pro Helion, você vai gostar. Helion, o seu novo laboratório. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira. Lembrando para você que na próxima terça-feira, dia 15 de setembro, nós estaremos recebendo aqui ao vivo no estúdio do programa Amostra Grátis da Saúde, pela primeira vez, o dentista, professor da Universidade de Itaúna, Estênio Rabelo. Vai ser uma entrevista bem interessante, eu faço questão que você acompanhe. Ele vai falar sobre essa questão da estética e vai contar um pouco da história dele. Ele tirou alguns dias de descanso. E o Túlio coloca a chamada pra gente. E no próximo dia 15 de setembro, é claro, vai dar uma terça-feira, eu vou ter o prazer de receber pela primeira vez no estúdio do programa Amostra Grátis da Saúde a presença do Dr. Estênio Rabelo. Nós vamos falar sobre a questão da reabilitação oral como um todo. Especificamente, é claro, sobre a questão da estética e também da parte funcional. Estou aqui ao lado dele, doutor Estênio. Muito obrigado por me receber aqui no seu consultório. O que o telespectador do programa Amostra Grátis da Saúde vai saber um pouco mais sobre essa questão da reabilitação oral? Programa Amostra Grátis, boa noite. Boa noite, Samuel do Vale. Será um grande prazer participar do seu programa junto com seus telespectadores. Sei que é um programa de grande importância na nossa cidade e região e será um prazer
estará presente no dia 15 de setembro, né, juntamente lá no seu estúdio, com com a sua equipe, para a gente falar um pouquinho da nossa trajetória da odontologia, um pouquinho da nossa experiência junto aos nossos pacientes, aos nossos alunos da Universidade de Itaúna, aos nossos cursos que nós ministramos aqui já também há um bom tempo. Tá bom? E vamos falar um pouquinho dessa parte de estética, reabilitação oral, um assunto que tenho certeza que vai ser, assim, sensacional. Quando a gente fala da questão da reabilitação oral, os leigos sempre gostam de ver só a questão da estética, mas a parte funcional também, ela tem que ser observada pelo profissional. Opa, com certeza, porque não justifica, né, você fazer todo um planejamento embasado só na beleza, né? Hoje o apelo é muito grande dessa parte estética, mas com certeza o que mais importante, o que mais agrega é você ter essa parte funcional, a parte de conforto na mastigação, ou seja, a parte funcional. Portanto, na próxima terça-feira, dia 15 de setembro, uma entrevista com o doutor e professor Estênio Rabelo. Obrigado, Estênio, até lá. Até lá. Um grande abraço a todos. Grande abraço para o Estênio. Deixa eu aproveitar aqui, antes de voltar com a nossa entrevista com o médico Vladimir Costa e Silva, mandar um grande abraço para o Moisés Magalhães, administrador do Hospital São Judas. Estive hoje lá com o Moisés, um bate-papo bem rápido, gostoso. A revista Checkmate está preparando uma matéria muito especial, é a 39ª edição sobre o Hospital São Judas, e eu chamo a sua atenção que vai ser bastante interessante. De volta com a nossa entrevista ao vivo, e este ao vivo faz toda a diferença num programa de saúde. Estou recebendo hoje aqui o médico psiquiatra Dr. Vladimir Costa e Silva. Você já esteve aqui em outras oportunidades e a gente já contou um pouco da sua história rumo à medicina, rumo à psiquiatria. E eu fico assim com uma curiosidade de te perguntar, é claro que eu já entrevistei outros médicos aqui, nós não paramos durante a pandemia, graças a Deus, assim, sempre trazendo um entrevistado aqui inédito, não tivemos nenhuma reprise. Eu quero que você conte como é que foi a sua experiência na pandemia. Você chegou a fechar amplamente, que é o consultório, você deu sequência, como é que foi o início da pandemia? Foi assustador para você? Olha, dentro da área de saúde, a gente entende mais ou menos quais são as seguranças, os riscos, né? Então, eu não me senti tão assustado, mas entendia perfeitamente a comoção mundial que aconteceu. Eu não cheguei a fechar o consultório nenhum dia, nós mantivemos os atendimentos. Alguns dias eu atendi sem a secretária, alguns dias, nos primeiros dias, muitos pacientes desmarcaram, e aí surgiu a possibilidade do teleatendimento, e com uma adesão muito boa de alguns pacientes, e que deu muito certo para atender os pacientes que têm mais dificuldades de sair de casa, né? Os pacientes idosos eu ainda continuo atendendo, né, pela questão do isolamento, para que eles não sofram o risco, né, de estarem saindo de casa. Eu continuo ainda fazendo teleatendimentos. Existe agora uma possibilidade de receita da prescrição ser enviada por SMS com assinatura digital. Isso é um facilitador, são novidades que nós temos hoje em dia que permitem que o nosso trabalho continue, né? Não dá para parar de prevenir saúde, né? Mesmo com uma epidemia, né, que as pessoas estão morrendo de algo infeccioso, as pessoas têm que continuar cuidando da saúde mental. E o resultado na sua avaliação das suas consultas que você realizou de acordo com de maneira virtual, você sentiu positividade? Foi bacana, foi legal essa experiência? Você acha que isso vai ser levado aí por muito tempo? Sim, eu acho que é um caminho sem volta, porque a tecnologia, nós acabamos entrando nessa tecnologia de uma forma mais pressionada, mas acabamos percebendo que só há vantagens. Então, assim, eu prefiro o atendimento presencial, ele é infinitamente melhor, mas não havendo a possibilidade, o atendimento à distância, ele é possível e funciona muito bem. Se existir algum tipo de barreira para o médico atender de maneira virtual, eu acho que essa barreira ela foi quebrada agora com essa questão da pandemia. Eu estou vendo aí um coro meio que geral com relação a isso. Você pode, por exemplo, estar num congresso, numa viagem até de férias, fora do estado, fora do país, e se você perceber se o paciente perceber que ele precisa de um atendimento ali,
Eu não sei, mas pode ser feito de maneira virtual também. Isso já no caso acontece, de urgência. Você concorda, doutor Vladimir? Com certeza. Eu não atendo só em Divinópolis, eu atendo em Nova Serrana também. Então, assim, às vezes... E tem muitos pacientes que, ao longo desses anos, eles se mudaram. Tem paciente que se mudou para estados do Norte, do Nordeste. E, às vezes, é possível que esses pacientes precisem da minha ajuda naquele momento e eu falo assim, eu vou abrir o computador aqui e enviar a receita tal aqui após uma conversa, né? Às vezes a conversa é só por telefone, eu já resolvo. Às vezes faz um atendimento normal, né? Com tempo marcado mesmo e já resolvo aquele problema, mesmo quando é o paciente que está distante ou quando sou eu que estou distante. Bacana. Vamos lembrar aqui que você atende na Amplamente, que fica na Coronel João Notini 331, é o segundo andar. Uhum. Agora há pouco eu recebi uma mensagem perguntando o seu telefone. É muito fácil, é o 3221-8343. 3221-8343, Amplamente. Você atende aqui em Divinópolis, normalmente, basicamente na segunda e na terça. Terças. E você tem uma experiência fora de Divinópolis, que é Nova Serrana e... Nova Serrana, eu tenho um consultório lá, atendo... pela Prefeitura de Pitangui e Cláudio também. Legal. E essa experiência é legal também com o serviço público? É uma experiência muito boa, muito gratificante o serviço público, porque a gente acompanha o paciente por muitos anos, né? Ele fideliza, né? Porque, como são cidades pequenas também, eu sou o único médico que atende pelo SUS nessas cidades, então tem pacientes lá que eu já vi serem mães e essas crianças estão crescendo, já estão assim com 15 anos de idade e são meus pacientes esse tempo todo. Que legal. Olha aqui, a Tânia está te pedindo para você falar sobre a questão dos sintomas, quais são os sintomas mais comuns da depressão. Uhum. Os sintomas e sinais podem variar de pessoa para pessoa? Ela faz aqui alguns tipos de comentário, dizendo que algumas pessoas ficam mais raivosas e outras ficam diferentes. Enfim, ela pede para você comentar essa questão dos sintomas mais comuns da depressão, se pode variar. Bom, basicamente o diagnóstico de depressão se baseia em humor entristecido, então a sensação de tristeza, a maior parte do tempo, não é o tempo todo, não é 100% do tempo, tá? Às vezes a pessoa ri de uma piada, ela se sente bem na hora do almoço com os amigos, mas ela está deprimida as outras 10, 12 horas do dia da vigília dela, né? Então humor deprimido a maior parte do tempo, há pelo menos 2 semanas, certo? Isso é para excluir que a pessoa esteja só passando por algum processo de entristecimento. Mas a depressão, ela tem sintomas diferenciados de acordo com a idade do paciente e de acordo com a subjetividade, ou seja, cada um vai trazer, às vezes, alguns sintomas que são mais preponderantes. Mas falando como idade, por exemplo, as crianças e adolescentes, eles começam a manifestar depressão como irritabilidade, então como um certo nervosismo, não gostar de nada, estarem sempre ranzinzas, isso é um sinal de alerta. A criança não costuma subjetivar, estou triste, né? E a criança chorar também não é algo que chama tanta atenção, mas ela começa a ter uma mudança de comportamento, ela não quer frequentar os ambientes que ela frequentava antes, né? Perdas de aulas, e o adolescente, né? Tanto a criança quanto o adolescente, o predomínio de mais irritabilidade do que a expressão mesmo de estar triste. Já durante a fase adulta, a gente vê mais a pessoa conseguir falar mesmo, ó, estou sentindo tristeza mesmo, né? Perda de energia, o sono está alterando para mais ou para menos, o apetite para mais ou para menos, certo? Esses são sintomas bastante comuns da depressão. E o idoso, ele também não subjetiva tão bem a expressão de tristeza, de entristecimento. Às vezes é comum que o idoso, ele traga a queixa da depressão como se fosse algo físico. Então ele fala, é dor, é ruindade, é um abafamento. Ele sempre descreve como se fosse algo sentido no corpo, mais do que na própria subjetividade, no próprio sentimento. Isso é quase que geral dos idosos? Sim, é mais comum, certo? E a gente tem que estar preparado para interpretar que, às vezes, essa queixa física é uma queixa do humor e identificar que é uma depressão, né? Às vezes, interpretar que o adolescente irritadiço não é uma depressão,
do que simplesmente um capricho, né? Então a gente tem que estar sempre atento, mas vão haver aqueles que falam de forma muito clara, não estou triste, né? Estou me sentindo assim. Às vezes a pessoa usa até a palavra depressão mesmo, né? Olha aqui, nós estamos recebendo muitas perguntas. Eu quero aqui agradecer a todos. O diferencial do programa é essa participação ao vivo, toda terça-feira. E eu fico muito feliz aqui. Eu tenho aqui umas 2, 3 perguntas muito parecidas e elas pedem para você falar, pessoa muito reservada. É possível identificar algum sinal de suicídio? Meu nome é Fernanda, estou acompanhando o programa, parabéns. Outra pessoa que não quis se identificar. Ela pede também para você listar, se é possível, os sintomas relacionados a uma pessoa que pode cometer o suicídio. Sim. Bom, em primeiro lugar, né, por que existe o Setembro Amarelo? Criou-se o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, no dia 10 de setembro. E depois criou-se essa ideia de levar isso para um mês todo de debates, porque mudamos um paradigma, né? Antes acreditávamos que não deveríamos falar sobre suicídio, deveríamos tratar o assunto só quando ele fosse abordado, meio que até mesmo os profissionais da saúde tinham medo de que o paciente falasse disso. E hoje em dia a gente tem certeza que é justamente o contrário, a gente tem que ter medo de não falar, nós temos que falar. E nós estamos aqui para isso. Então, temos que puxar a língua dos pacientes para esse tipo de pensamentos, né, de autoextermínio. Mas eu gostaria de frisar aqui que o pensamento de autoextermínio, ele não é só o pensamento quero morrer, vou fazer algo contra a minha vida. Às vezes ele começa com queixas que podem parecer muito superficiais, mas dentro de uma linha, elas estão numa linha que, se ela for caminhando, ela vai chegar a esse ato. Então, a pessoa que fala, por exemplo, eu queria dormir e nem acordar mais. Nossa, eu queria dormir 48 horas seguidas. Já existe ali a manifestação de um desejo de deixar de estar consciente durante uma parte do tempo maior do que o normal. Dentro de uma linha contínua, isso aí já é uma pontinha que depois de um tempo pode vir a ser um desejo de autoextermínio. E aí a pessoa depois fala assim, eu fico pensando que se eu morresse seria melhor. Depois a pessoa pode ter uma ideia mesmo, eu queria ter coragem. Depois a pessoa ela pode ir para um planejamento, vai ser assim que eu vou fazer. Até que chegar a ação. Então, assim, a pessoa dá sinais, e nós devemos estar atentos a esses sinais, e esses pequenos sinais devem ser pesquisados, debatidos, porque a prevenção ela ocorre principalmente aí. Depois do planejamento, às vezes vai ser tarde demais, mas essas pessoas que estão nessa linha inicial, elas merecem ser pesquisadas, certo? Ser debatido com elas, até onde vão esses pensamentos. E essa pessoa com esses sintomas que são aparentemente iniciais, eles devem ter um parente para levar ao médico também, mesmo se a pessoa não quiser? O ideal é muito importante que uma pessoa que tenha pensamentos, mesmo que sejam iniciais, né, contra a sua vida, ela não vá desacompanhada na consulta. Eu sou um médico e gosto de atender com a família. Se o paciente chega com a família, entra todo mundo no meu consultório. Eu ouço até as crianças, certo? Se o paciente chega desacompanhado, eu já penso assim, não, a família está mais tranquila com esse paciente, porque ele veio sozinho, então a família, né, ele está bem, assim. Mas eu posso fazer um contraponto aqui? Não pode ter, às vezes, um pensamento, se a família não está presente, não pode ser que já pode ter um distanciamento também, talvez? Sim, mas com certeza isso vai ser pesquisado, eu vou saber disso, porque eu vou fazer uma entrevista também de saber como que é o dia a dia desse paciente, né? Legal. Eu acho o seguinte, hoje pela manhã, eu estive participando ao vivo aqui da Rádio Minas, da Minas FM, aqui da TV Grande 10, até fazendo uma chamada te anunciando aqui, porque você falou aí da questão do médico de às vezes que até alguns anos atrás não gostava de tocar no assunto. E a imprensa também tem, não sei se você sabe, mas existe aí, digamos, um grande acordo que não se noticia suicídio. Não se noticia. A não ser casos específicos, por exemplo, pessoas notórias, né? E é mesmo assim com muito cuidado. Então, trazendo esse tema de hoje, é um tema importantíssimo, é um tema que a gente aborda com muita responsabilidade, mas fazendo esse alerta, ouvindo um profissional médico e fazendo esse alerta
principalmente sobre os sintomas iniciais. Eu tenho mais perguntas antes de encerrar esse bloco. Túlio, daqui a pouquinho eu vou para a fechada para chamar aí as imagens, ok? Ainda nesse primeiro bloco, nesse segundo bloco. Boa noite, Samuel. Pergunte ao doutor Vladimir, por gentileza, uma mudança brusca e negativa ou mesmo uma depressão pode provocar uma atitude suicida? Matheus, de Contagem. Um abraço a todos de Contagem. Nós estamos pelo site www.tvcandidez.com, ao vivo também pelo site. Como é que você responde aqui a pergunta do Matheus? Tá, obrigado, Matheus, pela pergunta, né? A depressão é a causa mais comum de suicídio. Nós podemos dizer que 90% de todos os suicídios, nós podemos identificar sintomas psiquiátricos em uma entidade nosológica, ou seja, um adoecimento mental naquele indivíduo que cometeu o autoextermínio. 10% não se consegue entender a motivação, podem ser questões psicológicas ou vivenciais. Mas às vezes até existem realmente transtornos mentais aí que simplesmente não foram identificados, né? Mas desses 90% que têm sintomas psiquiátricos, a grande maioria é depressão, na sua grande maioria. Então a depressão é a doença que, se nós tratarmos adequadamente, mais conseguiremos prevenir suicídio. Legal. Olha aqui, antes de encerrar, eu estou respondendo aqui um telespectador. No próximo bloco eu vou fazer aqui a pergunta do Giovanni. Falta ele me confirmar aqui o bairro. Deixa eu anunciar aqui mais uma vez que no dia 18 de setembro, vai dar numa sexta-feira, nós já anunciamos aqui algumas semanas atrás, a abertura da nova Pane de Caetano. Um grande abraço a todos que estão sintonizados lá na Avenida Divino Espírito Santo. A nossa audiência é grande lá no número 490. A Pane de Caetano 2 vai ser inaugurada no dia 18, a partir de 6 horas da manhã. Nós estaremos lá na quinta-feira, um dia antes, num evento mais restrito para pouquíssimas pessoas. Estaremos na condução desse cerimonial. A Pane de Caetano, através do Caetano Braga, que se preparou para receber o público e para uma montagem dessa padaria toda estruturada e com muita novidade, com estacionamento próprio para o seu cliente, o que é bastante importante. Então, portanto, dia 18 de setembro, sexta-feira, aberta a nova Pane de Caetano aqui em Divinópolis. Muito obrigado aí ao Túlio e toda a nossa equipe por esse apoio ao vivo nessa terça-feira. Nós vamos para mais um breve intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta na sequência do programa de hoje. Escolher o seu laboratório é pensar na sua saúde. O Elion veio para cuidar de você. Exames especializados, coleta e entrega de resultados em domicílio. Estacionamento próprio na melhor localização de Divinópolis. Venha pro Elion, você vai gostar. Elion, o seu novo laboratório. A Peixaria Supremo Paladar traz mais uma novidade para você. É o Supremo Delivery, é isso mesmo. Deu vontade, peça pelo 3216-4137, que entregamos prontinho para você. Tilápia, filé de tilápia, linguiça de tilápia, camarão e toda a variedade de peixes e frutos do mar. Peixaria Supremo Paladar. Também é delivery. Peça pelo 3216-4137. Tempo, tudo o que queremos ter. Às vezes esse tempo que nos parece tão pouco, quer nos lembrar que tudo um dia chega ao fim. Vamos contar com o tempo em nosso favor, criar boas memórias, para que quando esse dia chegar, deixemos boas lembranças. Garanta a sua tranquilidade e da sua família. Além do plano de assistência funerária, o grupo oferece uma série de vantagens. Grupo Estrutura do Viver e Serviço de Luto São Sebastião. Quem tem, vive tranquilo. Hábitos saudáveis reduzem gastos desnecessários e dão sustentabilidade para você desfrutar com saúde os prazeres que a vida merece. Mudar um hábito muda uma vida. Veja por onde começar em mudeumhabito.com.br. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários e muito mais saúde para sua família. Cuidar de você, esse é o plano. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027 70
7399. A gente cresceu ouvindo suas histórias. Vimos quando você se modernizou. Aprendemos com você o melhor jeito de nos divertirmos. Você mudou de visual e agora os cabelos exibem a experiência. Sabemos suas músicas preferidas de cor. E queremos continuar com você. Queremos que você veja os seus netos. Queremos sentir o seu carinho e sua atenção. Por isso, pedimos com todo o amor do mundo. Fique em casa, porque uma hora tudo isso vai passar. E queremos estar juntos de novo, com você. Fique em casa. Uma iniciativa Hospital São Judas Tadeu. Escolher o seu laboratório é pensar na sua saúde. O Elion veio para cuidar de você. Exames especializados, coleta e entrega de resultados em domicílio. Estacionamento próprio na melhor localização de Divinópolis. Venha pro Elion, você vai gostar. Elion, o seu novo laboratório. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira. Nós estamos ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Quero aqui registrar e mandar um grande abraço para toda a equipe da Unimed Divinópolis, especialmente para o meu amigo Mozart Paulino. Nós temos aí algumas imagens, eu estive lá na Unimed nesta semana numa visita e a nossa equipe aqui de produção da TV Candidez nos acompanhou. E ele falava de algumas novidades que nós vamos trazer a partir do próximo mês, em outubro, já que a Unimed está passando por algumas mudanças, principalmente relacionadas à questão do atendimento, que tem aí um atendimento diferenciado, que é um chat bem rápido, onde a pessoa pode entrar no próprio site da Unimed. Obrigado aí à nossa equipe, e eu vou pedir agora ao Túlio que coloque para a gente, Túlio, sem causar transtorno a você, porque eu encerrei um pouquinho antes, um curto e breve bate-papo que nós realizamos com o Mozart Paulino, ele que é ligado ao esporte, é corredor, é da bike e que assumiu a gestão do marketing da Unimed. E o Túlio coloca pra gente. Unimed Divinópolis, que fica na rua Itapecerica, entre a Coronel João Notini e a 1º de junho, bem no centro da cidade. São instalações novas, modernas, que foram já inauguradas, inclusive mostradas aqui na TV Candidez. Eu vou conversar agora com o Mozart Paulino Prado, ele que é do marketing da Unimed e tem uma novidade para quem é usuário do plano de saúde. Mozart, programa Amostra Grátis, boa noite. Qual é a novidade na questão do atendimento para o usuário? Boa noite, Samuel do Vale, boa noite a quem está nos assistindo aí, o programa Amostra Grátis. A Unimed como patrocinador aqui, o que atende novidade aqui agora é o IVA, que vem das letras Inteligência Virtual de Atendimento, que é o chatbot que tem, que várias empresas já estão utilizando essa tecnologia, que vem facilitar a vida do nosso usuário. Ou seja, através ou do celular ou do próprio site nosso, o usuário consegue ver guia médico, fazer a autorização sem estar precisando dirigir aqui a Unimed, né? Com isso a gente vai estar colaborando com evitar aglomerações aí do usuário e agilidade, né? Além de tudo. Bom lembrar que a inteligência virtual de atendimento é pelo site da Unimed, correto? Isso, é pelo site e pelo celular. O WhatsApp é 99938-1362 e o site é www.unimeddivinópolis.coop.br. Bom, vale lembrar também, é claro, que se você quiser falar pelo telefone, não tem nenhum tipo de problema. É o 3229-5200. Confere? Confere, isso mesmo. Muito obrigado, Mozart, pela sua participação no programa Amostra Grátis desta terça-feira. Parabéns por essa iniciativa e ganham todos, né? O convênio, plano e também o usuário. Muito obrigado pela sua participação e pela parceria com o programa Amostra Grátis da Saúde. Obrigado, boa noite. Um abraço mais uma vez para o Mozart. Nós já estamos em setembro, mas estamos preparando para outubro na questão do câncer de mama, que é o Outubro Rosa. Estaremos de volta aqui provavelmente na última terça-feira de outubro com o médico Carlos Henrique Souza de Jesus, outro parceiro do Amostra Grátis, ginecologista, que vai contar um pouco da sua experiência no hospital, principalmente nessa questão da pandemia com as gestantes.
De volta com a nossa entrevista ao vivo. Estou recebendo hoje com muito prazer Vladimir Costa e Silva. Ele é médico psiquiatra. Já são mais de 2 décadas atuando não só em Divinópolis, mas também em todas as cidades vizinhas. Olha só essa questão da Carolina, que é uma cidade que você atende, que você tem um consultório lá, em Nova Serrana. Tenho pensamentos negativos, tomo medicação para ansiedade, mas sou muito pessimista. Será o caso de eu fazer uma nova consulta? Pois já faz anos que eu tomo medicamento e já há bastante tempo que não vou ao médico psiquiatra. Obrigado, Carolina. Um abraço a todos de Nova Serrana. Doutor Vladimir responde para a gente. Então, quando alguém está tomando um psicofármaco já há vários meses ou anos, sem a devida avaliação do especialista, provavelmente existe algum médico renovando essa receita, certo? Mas é muito difícil esperar desse médico que ele realmente planeje o tratamento da forma que o psiquiatra planejaria, que ele perceba que existe ali uma piora ou uma melhora ou sintomas residuais que não foram devidamente combatidos pelo medicamento que está em uso. E aí acaba que ao invés da pessoa ter uma melhora próxima de 100% e caminhar para alta, ela acaba perpetuando um tratamento não adequado, mais ou menos, e esse tratamento vai a vida toda. Então, assim, é muito importante voltar no médico que foi a referência, voltar no médico que vai planejar esse tratamento, pensar quanto tempo vai usar. São 6 meses, são 1 ano, é o resto da vida, né? As consultas podem ser, às vezes, de 6 em 6 meses. Eu tenho paciente até de 1 em 1 ano. Mas é importante que esse paciente passe, né, pelo especialista em algum momento. Olá, Samuel, boa noite. Estou aqui acompanhando o programa, que legal. Atividade física é uma forte prevenção no combate à depressão? Giovanni Moreira, do bairro Belvedere. Um abraço a todos do bairro Belvedere. Como é que você responde? Com certeza, como prevenção é excelente, certo? E até mais, como adjuvante do tratamento também, né? Claro que a pessoa não vai se tratar de depressão apenas com atividade física, certo? Mas depois que ela começa a melhorar, quando ela associa atividade física, essa melhora deslancha muito bem. São todos os pacientes que você tem e que você sente a necessidade de prescrever ou recomendar ou orientar uma atividade física? E você percebe mudança? Sim, é muito comum que eu peça, né, atividade física e que eu tente desenvolver com esse paciente, voltar a sonhar, voltar a planejar, voltar a ter metas para o final de semana, metas a curto prazo, metas a médio prazo e até a longo prazo. Então, eu tento estimular o paciente a resgatar aquilo que ele tinha de sonhos, quando ele ainda não tinha uma depressão, por exemplo, e fazer com que esses sonhos alimentem e favoreçam a sua melhora. E, às vezes, o paciente não tinha sonhos e, às vezes, a gente tenta até recriar alguns sonhos mesmo, alguma meta de vida para o paciente. Voltando a falar um pouco aqui agora do estudante Vladimir na graduação da faculdade, né? Uma vez que você é da turma da UFMG, isso. Quando a gente fala da turma da UFMG, parece que é carregado de uma certa bagagem, né? Da UFMG. Você já entrou no curso de medicina, já pensando e visando lá na frente em ser psiquiatra? Isso veio com o tempo? Veio durante o curso. Veio durante o curso Porque é uma clínica diferente, né? Todas as outras são diferentes, né? Eu comentava com você aqui agora há pouco, não é como o ortopedista que pega ali o raio-x e pronto. Essa percepção, ela é importantíssima. Como é que você trabalha isso no seu dia a dia, né? É claro que esses anos todos de 2 décadas de experiência devem somar. Sim, sim, com certeza. Mas é muita atenção, vigilância para aquele paciente. Às vezes, pequenos detalhes me fazem perceber alterações naquele paciente. Muita vontade de conversar. Então, perguntar, saber da vida, saber o que fez, saber quais são os sonhos, saber como que é a sua família. Então, assim, eu entro num diálogo mesmo com esse paciente e, através disso, eu consigo perceber não só aquilo que eles falam, estou triste, não estou triste, estou assim, estou... Né? Para além do que ele traz como queixa, eu percebo o jeito que aquela pessoa se manifesta. Já houve casos do paciente dizer que havia piorado
e eu percebi que o paciente havia melhorado e ainda consegui convencer esse paciente que ele estava melhor, porque numa primeira consulta ele praticamente não falou. Na segunda consulta, ele já tomou a dianteira da consulta e falou assim, eu não estou bem, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, ele já voltou a desejar, ele já voltou a querer a melhora. Na primeira consulta, ele nem queria a melhora. Então, assim, quando ele começou a reclamar, comparado ao estado anterior, o estado de reclamação já era uma evolução. Então, a gente tem que ficar muito atento. E essa atenção, ela é construída com muita observação e paciência e vontade de conversar. O que mais protege uma pessoa que tem intenção de praticar o suicídio? Teria como você descrever pra gente? Olha, o que mais protege uma pessoa, acho que são duas coisas. Família, apoio familiar e um bom vínculo terapêutico. Um bom vínculo terapêutico, ele protege muito. Ou seja, o vínculo que ele estabeleceu com o psiquiatra ou com o psicólogo, isso alivia muito. E em muitos casos, quando esse vínculo já existe, antes do ato, ele vai procurar esse profissional, ele vai ligar, ele vai pedir socorro a esse profissional. Só que, infelizmente, às vezes essa pessoa não vai dar tempo de estabelecer esse vínculo. Esse vínculo ele é construído ao longo de algumas semanas ou meses. Então, a pessoa que vai numa primeira consulta, às vezes não é possível estabelecer um bom vínculo terapêutico, é possível fazer uma boa escuta e iniciar um bom medicamento. Mas esse vínculo terapêutico ele é muito mais sutil e ele é um trabalho aos poucos. Então, acaba recaindo sobre a família esse papel de proteção mesmo. Tem uma pergunta que ela completamente difere da questão do suicídio, mas que, é claro, está dentro da psiquiatria, que é a questão do Alzheimer. A pessoa que não se identifica, ela pergunta se sofrimento mental, outras doenças como depressão, pode ajudar no aparecimento do Alzheimer. E pergunta se há alguma novidade na questão desse tipo de tratamento para a doença do Alzheimer. Olha, há muitos anos que não há muitas novidades no tratamento para o Alzheimer. Existem os inibidores de acetilcolinesterase, né, que eles diminuem a função de uma enzima que destrói a acetilcolina, que é um neurotransmissor. Então, a maior disposição de acetilcolina faz com que a memória melhore um pouco. Mas é um tratamento ainda paliativo que retarda, mas não anula o progresso do Alzheimer. Teoricamente, qualquer adoecimento eleva um pouquinho a chance do aparecimento do Alzheimer, mas não é uma estatística, uma porcentagem tão relevante a ponto de conseguirmos descrever e explicar os mecanismos pelo qual isso acontece. Eu li um artigo recentemente que casos de Alzheimer, não só no Brasil, mas no mundo, estavam começando a aparecer em pessoas jovens a partir de 50 anos de idade. Você tem essa informação também de casos na faixa de entre 50 e 60 anos de idade? Eu já vi até antes dos 50, casos de incidência, assim, antes dos 50, no final dos 40, já vi casos de... E o Alzheimer, quanto mais jovem ele começa, mais avassalador e mais rápido é o declínio cognitivo. Bom, tem uma pergunta aqui sobre transtorno de humor. Olá, Samuel, boa noite. Que legal esse programa. Tem que falar mesmo sobre a questão do suicídio. Temos que fazer de tudo para evitar que a pessoa perca a vida. Gostaria que o médico falasse sobre a questão dos sintomas relacionados à questão do transtorno de humor. Ela comenta também sobre a questão da repetição excessiva de alguns atos. Muito obrigado a você que mandou a mensagem, não quer se identificar, não tem problema. O mais importante é que você participe, porque o Amostra Grátis da Saúde é ao vivo e isso faz toda a diferença. Então, quando nós falamos de transtorno de humor, nós temos que distinguir que o humor, ele existe, tanto o humor depressivo quanto o humor alegre, que quando ele está em excesso, a gente chama isso de euforia ou de mania, que também é um sinal de adoecimento. E aí, quando nós temos um episódio de euforia, nós classificamos que esse paciente ele é portador de transtorno bipolar do humor. A depressão é um transtorno do humor, né? O bipolar, ele é caracterizado por ter fases de euforia, mas sempre que a gente vê a fase de euforia, a gente já prevê que em algum momento ele vai ter uma fase de depressão. E essa disparidade entre o humor maníaco e o humor depressivo, às vezes, coloca ainda mais ao risco de suicídio do que a própria depressão. Bom, eu disse que a depressão era a maior causadora de suicídio, porque a depressão ela é mais comum do que o transtorno bipolar. Mas a mesma pessoa, se ela é bipolar, né, não dá para falar da mesma pessoa, mas se a gente pegar um grupo de 10
depressivos e 10 bipolares, há mais chance daqueles 10 bipolares terem uma taxa maior de suicídio. Mas quando a gente compara o universo de depressivos e de bipolares, a gente tem um universo de depressivos maior do que o universo de bipolares. Então, a depressão ainda é uma doença que leva mais ao suicídio porque tem mais deprimidos no mundo. Mas o bipolar, a taxa de suicídio entre eles é até maior do que a da depressão. Bacana, nós estamos ao vivo aqui nessa terça-feira, recebendo hoje com muito prazer. Pode ser na aberta aqui, por gentileza, Túlio. Aí sim. A gente está recebendo hoje com muito prazer a presença do médico Dr. Vladimir Costa e Silva. Nós estamos falando sobre a questão do Setembro Amarelo, que remete à prevenção ao suicídio e sobre outras doenças ligadas à psiquiatria. Nós vamos para o nosso último e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Escolher o seu laboratório é pensar na sua saúde. O Elion veio para cuidar de você. Exames especializados, coleta e entrega de resultados em domicílio. Estacionamento próprio na melhor localização de Divinópolis. Venha pro Elion, você vai gostar. Elion, o seu novo laboratório. A Peixaria Supremo Paladar traz mais uma novidade para você. É o Supremo Delivery, é isso mesmo. Deu vontade, peça pelo 3216-4137, que entregamos prontinho para você. Tilápia, filé de tilápia, linguiça de tilápia, camarão e toda a variedade de peixes e frutos do mar. Peixaria Supremo Paladar. Também é delivery. Peça pelo 3216-4137. Tempo, tudo o que queremos ter. Às vezes esse tempo que nos parece tão pouco, quer nos lembrar que tudo um dia chega ao fim. Vamos contar com o tempo em nosso favor, criar boas memórias, para que quando esse dia chegar, deixemos boas lembranças. Garanta a sua tranquilidade e da sua família. Além do plano de assistência funerária, o grupo oferece uma série de vantagens. Grupo Estrutura do Viver e Serviço de Luto São Sebastião. Quem tem, vive tranquilo. Hábitos saudáveis reduzem gastos desnecessários e dão sustentabilidade para você desfrutar com saúde os prazeres que a vida merece. Mudar um hábito muda uma vida. Veja por onde começar em mudeumhabito.com.br. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários e muito mais saúde para sua família. Cuidar de você, esse é o plano. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027-7399. A gente cresceu ouvindo suas histórias. Vimos quando você se modernizou. Aprendemos com você o melhor jeito de nos divertirmos. Você mudou de visual e agora os cabelos exibem a experiência. Sabemos suas músicas preferidas de cor. E queremos continuar com você. Queremos que você veja os seus netos. Queremos sentir o seu carinho e sua atenção. Por isso, pedimos com todo o amor do mundo. Fique em casa, porque uma hora tudo isso vai passar. E queremos estar juntos de novo, com você. Fique em casa. Uma iniciativa Hospital São Judas Tadeu. Escolher o seu laboratório é pensar na sua saúde. O Elion veio para cuidar de você. Exames especializados, coleta e entrega de resultados em domicílio. Estacionamento próprio na melhor localização de Divinópolis. Venha pro Elion, você vai gostar. Elion, o seu novo laboratório. De volta ao vivo nesta terça-feira. Deixa eu mandar aqui um grande abraço para os médicos Carlos Rachid Delarete, que é cirurgião vascular, e para o Marco Aurélio Tanos de Lacerda. Não sei se o Túlio aí tem uma foto, Túlio.
Nós estivemos numa entrevista aqui ao vivo e foi uma repercussão muito grande. E essa matéria estaremos muito brevemente no site do Sistema MPA. Obrigado, Túlio e toda a equipe. Lembrando que nós estamos ao vivo, mas quem faz ao vivo também é a pastora Divina com a sua live no Culto Online. E a nossa equipe coloca a chamada pra gente. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite, vocês aí da TV Candidez. Boa noite, vocês aí do programa Amostra Grátis. Eu estou aqui para convidar vocês para estarem com a gente toda quarta-feira, às 3 horas da tarde, no meu perfil Divina do Vale. Nós estamos ali fazendo uma live com Jesus, levando até você uma palavra de fé, a presença de Deus, e também tem momentos de milagres, curas e libertações. Aguardo vocês toda quarta-feira, às 3 horas. Muito bem, um abraço para a pastora Divina com seu Culto Online, que também faz ao vivo. Eu estava aqui, fui pego um pouco de surpresa, porque eu estou lendo aqui todas as mensagens. A gente está recebendo hoje o médico Dr. Vladimir Costa e Silva. É o nosso último bloco. Você pode continuar enviando a sua pergunta, que a gente vai tentar responder aqui todas elas. Temos mais aqui algum tempo, a pessoa pede para você comentar mais sobre a questão dos sintomas da depressão, mas a partir de que idade que pode surgir uma depressão? Essa é uma pessoa. Gostaria que você respondesse, por gentileza, doutor Vladimir. Olha, a depressão pode acontecer em crianças, adolescentes, adultos jovens, adultos de meia idade, idosos. Não há restrição de idade, tá? É muito raro a gente ver antes dos 5 anos, mas a partir de 5, 6 anos eu já vi casos, sim. Samuel, como explicar? A pessoa tem um carro bom, um emprego estável, mas diz que vive deprimido. Tem explicação para isso? A pessoa também não quis se identificar, não tem problema. Primeiro vamos pensar que a depressão é diferente de tristeza. Certo? Tristeza é um sentimento que todo mundo passa por ele em algum momento da vida, certo? A depressão é uma doença de um mau funcionamento dos neurotransmissores, certo? Então, aquela pessoa ali, ela tem substâncias dentro do cérebro dela que não estão funcionando bem. Então, não é simplesmente o fato dela ter condições socioeconômicas boas que ela se sentirá bem. É como se ela tivesse com alguma coisa ali não funcionando bem, como se estivesse faltando uma vitamina. Não é uma vitamina, mas é como se fosse alguma coisa que lhe falta para ter a boa saúde, certo? Agora, tristeza se transforma em depressão? Sim. Tristeza crônica, vivenciada, se você vive triste um dia, triste 2 dias, por um motivo que você não pode ir lá e resolver, ou você não dá conta de resolver, a tristeza vivenciada por vários dias seguidos se transforma em depressão, porque aquela substância que eu falei, os neurotransmissores, começam a ficar cada vez mais escassos. Boa noite, Samuel. Acompanho sempre o programa. Temas pertinentes com abordagens adequada e necessária. Uma colocação. Penso que o suicídio é um ato de coragem. Como a fé, a religiosidade e etc. podem auxiliar ou não num paciente nessa situação? Grato, boa noite a todos. Alisson Gomes, do centro aqui em Divinópolis. Alisson, muito obrigado pelas suas palavras. E o médico responde pra gente. Bom, em primeiro lugar, o suicídio ele é visto em algumas culturas orientais como ato de coragem, certo? Mas na nossa cultura, geralmente, ele não é visto dessa forma. Eu acho que a gente não deve glamorizar nunca o suicídio. Então, colocá-lo como um ato de coragem não é uma coisa legal de se fazer, porque você passa uma imagem que aquela pessoa está saindo com uma saída adequada. Eu acho que não gosto dessa colocação, mas em algumas culturas ele é visto percebido dessa forma. A religiosidade ajuda muito na prevenção do suicídio. Tem pessoas que se atrelam à vida, né? Mesmo em casos de depressão muito grave, elas se atrelam à continuidade da vida por causa dos seus preceitos religiosos. Então, eu busco conhecer a religião que aquela pessoa já tem, respeitar aquela religião que a pessoa tem e incentivar que ela busque, que ela renove as suas crenças. Porque a religião é um instrumento de ajuda e que pode fazer com que essa pessoa se proteja muito desse ato terminal. Deixa eu informar aqui o telefone aqui para a Carolina, que ela me pediu agora há pouco de Nova Serrana, é o 3226-1781. Carolina, ela até me respondeu aqui com ok, obrigado. 3226-1781. Em Divinópolis, amplamente, tem o 3221-8343. 3221-8343.
Doutor Vladimir, nós já estamos caminhando para o final dessa entrevista, já estamos perto de 22 horas. Eu gostaria de te pedir para que você fizesse aqui agora para o telespectador que nos acompanha ao vivo nessa terça-feira, como que você resume esse tema de hoje, que engloba não só suicídio, mas depressão. E qual que é o apanhado que você faz desse nosso tema e o recado principal de você, como um dos mais experientes médicos psiquiatras com 2 décadas, gostaria de deixar para o telespectador nessa noite, já que dia 10 de setembro se comemora aí esse dia? Então, eu acho que a principal mensagem que deve ficar com a campanha é: vamos conversar sobre isso, certo? Vamos perguntar, vamos saber como é que aquela pessoa está. Está tudo bem? Mas está tudo bem mesmo, né? Não é só uma forma de dizer. Você tem tido pensamentos negativos, né? Você tem vontade que seus problemas desapareçam magicamente? Isso já é algum indício de que existe um embrião ali de uma ideia que pode vir a se tornar um ato extremo. Então, vamos conversar, vamos falar sobre isso. E, provavelmente, existe uma doença, né? Em 90% dos casos, ela vai ser identificada e ela pode ser tratada e esse ato não acontecer. Bom, em nome da TV Cândido 10, eu quero aqui agradecer a sua participação, a sua colaboração conosco, porque ela é muito importante. Você, mais uma vez, trouxe temas bem interessantes, né? E que coloca de uma maneira muito clara, fazendo um pouco de alerta para a pessoa tomar cuidado com o outro, né? Naqueles sintomas que muitas das vezes imaginamos não dar importância, não ser nada, mas que eles podem refletir no futuro. Então, a questão de se procurar um profissional no início ela é bastante importante. Muito obrigado, doutor Vladimir. Obrigado, Samuel, pela sua presença aqui mais uma vez. Eu quero lembrar a todos que a reprise do programa é sábado. Sábado é dia de programa de saúde gravado a partir de 1 da tarde aqui na TV Cândido 10. Ao vivo você vai ter essa entrevista na próxima terça-feira com outro tema. E no nosso canal no YouTube você vai ter essa entrevista postada provavelmente já na sexta-feira. Boa noite, muito obrigado mais uma vez, Vladimir. Para você que nos acompanhou nessa terça-feira, uma boa noite. A gente volta na próxima terça-feira. Até lá. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários.